Aleluias! Louvado seja o Senhor, não é certo? Mas o nosso bom dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, para todos vocês e para aqueles que estão na internet, não é? Que nos acompanha. Mas aos que moram aqui em Chapecó, quero dizer, nunca a internet é como está presente no culto. É diferente e é necessário que cada um esteja aqui. Não busque comodismo, entende? Não busque comodismo. Busque realmente aquilo que te edifica, que te ajuda, que te traz mais para perto de Deus. E domingo, vamos lembrar que sempre os domingos nós dedicamos a Deus o nosso dia. Não por ser domingo, mas é um dia de descanso, né, no país, a nossa lei. E nós comemoramos a ressurreição de Jesus, que foi no primeiro dia da semana, isso é, domingo. Pode ver, segunda já seria o dia 2. Então, a igreja primitiva, eles reuniam no primeiro dia da semana. E este não é um dia para negociação, não é um dia de trabalho, é um dia para você ficar com a sua família, desfrutar de um companheirismo, ou visitar algum irmão. E para as irmãs, né, é um dia que o marido vai fazer o seu churrasco e aliviar a pressão da cozinha dela, para ela, né? Ou leva em um restaurante, se não quiser. Elas gostam disso e eles gostam também, né? Bater a mão no bolso, mas eles não riem, olha, pode ver que para eles que eles ficam bem sérios agora. Mas vamos sempre, e aqui nós temos, durante a escola dominical, às 9 horas, até aí ao redor das 11 já terminou. E temos também o culto às 6 da tarde. Às 6. Quer dizer, podemos estar envolvidos o tempo todo nas coisas de Deus. É o dia de você visitar alguém, ver alguém para convidar, trazer, evangelizar, fazer alguma coisa para Deus. E não existe nada melhor quando você faz uma boa ação, quando você faz algo que realmente vale a pena, você desfruta daquela sensação de prazer, um dever que você cumpriu, há uma satisfação. Mas aquele dia que a gente não faz nada, você já viu, parece que foi um dia vazio. Você olha e vê que é um dia vazio. Procure nunca deixar nenhum dia vazio. Ore por alguém, visite alguém, precisa de um remédio ou isso, leva para aquela pessoa e procure fazer algo que sempre te dê o quê? Essa satisfação, um dever cumprido. Amém? E que o Senhor vos abençoe. Vamos lembrar que o próximo fim de semana nós teremos o culto de ceia. O culto de Santa Ceia, e é um culto que ninguém deva faltar. Ninguém deva faltar. Se há algum problema de consciência, algum assunto, alguma dificuldade, que eu tenho visto até mesmo a sinceridade da pessoa impede de vir, às vezes, no culto de ceia, sua super sinceridade. Olha, como assim? A pessoa não sabe perdoar a si mesma, não sabe admitir uma fraqueza humana e abre a sua mente, a sua consciência para o diabo lhe condenar. Você tem que olhar sempre para o teu escudo, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem? Jesus Cristo.
E o sangue de Jesus Cristo nos lava, é o quê? Todo pecado. Então, para isso já tem o pastor. Há pessoas que, numa boa intenção, dizem, o pastor já tem muito problema, bababá. Gente, não me deixa eu falhar no meu dever. É o teu dever você vir ao pastor se precisa uma orientação, e se precisa até mesmo aquele puxão de orelha. Às vezes diz, eu já sei o que o pastor vai dizer. Então, que bênção, né? Já sabe. Então, simplesmente siga o que já sabe. Existe o ministério para vos acompanhar. E se eu não sei, eu não posso dar uma orientação, conselho em certos pontos da vida, eu pelo menos vou orar por você. Isso ainda faço, né? Ainda vou orar. E existem problemas, causas, que você não pode vencer sozinha. E a vida, ela tem muitas fases. Tem fases boas, tem fases difíceis, mas você lembre-se, mesmo que esteja turvado, nublado o céu, mesmo que não se vê o sol, mas você deva saber que acima das nuvens o sol brilha e ali é tudo em paz, branquinho. Então, lembra que isso vem, a tempestade vem, problemas vêm, tem hora que o céu vai se toldar, né? Mas são fases. Nós temos fases de problemas, de filhos, de família, de amigos, de trabalho. E há aquelas que são piores, que é com você mesmo. Entende? Contigo mesmo. E você deva saber lidar. E descansar em Deus. Deus não é aquele amigo sombra, que só existe a sombra enquanto o sol está brilhando. Não, Ele prometeu estar conosco em todos os momentos. Entende? Não compare a Deus, o amor, os cuidados de Deus, como o ser humano. Então, que Deus possa nos ajudar. Teremos a Santa Ceia, e quem não pode participar dela aqui, devido à viagem ou isso, aquilo, é ministrada ali em Guatambu, sábado é ministrada em Guatambu, também é ministrada em Xanxerê, não é isso? No segundo, é ministrado também em Nonoai, mas uma coisa eu digo, nunca fique sem participar da ceia. Não dê esse gostinho para o diabo, porque se você deixa uma vez, fica fácil. E não é dia de se comprometer com nada. Entende? Trabalha, joga para outro dia, teus negócios, teus lazeres, mas esteja aqui. Eu também quero dizer uma coisa. Eu estava observando em nossos cultos de louvores, a gente senta aqui e começa a observar. Pessoas levantam, entende? Às vezes até nossos músicos, né? Quando deva dar o exemplo em tudo. Pessoas levantam e ficam entra e sai ali na porta, e o diácono só aquela porta abre e fecha. E a mesma pessoa, eu pergunto, que necessidade de se levantar em um culto 2, 3 vezes? Se está tendo algum desarranjo, algum problema, tudo bem. Agora, só para ir levantar e ir lá, tirar uma bicadinha de água. Você sabe que essas coisas viram um vício. É igual chegar na igreja e já pega no sono. Termina o culto, está sem sono.
Eu pergunto, por que pode uma pessoa que se afasta de dentro da igreja sair e dizer que está no espírito do culto? Eu não creio. Tem que sair, mas em último caso. Último caso. Entende? Último caso. A igreja católica, você pode olhar, a igreja católica não tem banheiros. Alguém diz, mas o culto deles é meia hora, 40 minutos. O nosso é 1 hora, 2 horas. Mas 2 horas não é pouco. Então dá de você controlar, eu não quero ver essas saídas, entende? E sempre as mesmas pessoas. Pergunta os diáconos ali atrás. É quase sempre as mesmas pessoas. Isso chama-se a desordem, não é ordem da igreja, desordem. Entende? E nós devamos guardar o nosso espírito, queremos ser abençoados. Pensa que Deus não vê? Tudo Ele vê. Queremos ser abençoados? Vamos guardar a ordem da igreja. O profeta diz, se você não guarda a ordem, Deus pode ser eliminado este culto e até o próximo. Quer dizer, não vai trazer edificação. Então, isso me responsabiliza, isso te responsabiliza pelo sucesso do culto, sucesso da palavra, porque nós não queremos que a palavra venha como uma água e cai nas costas do pato e se vai. Não, nós queremos que esta água caia como em uma terra que vai absorvê-la. Mas certo? Caia em corações que estão aguardando. A ordem da igreja. Outra coisa, o celular. Você deixa o teu celular em casa ou dentro do carro. Ou ao entrar aqui, desligue o seu celular. Se há algo que desrespeitoso, super desrespeitoso, e não admitimos isso, e os diáconos têm os seus olhos abertos, é a pessoa usar o celular, atender celular aqui dentro da igreja. E isso já tem acontecido com pessoas que deveriam dar exemplo. Dar exemplo, não mau exemplo. Então, os diáconos podem confiscar esse celular e dizer, passa para cá. Se não sabe guardar, passa para cá, depois você pega. Entende? A ordem da igreja não é que nós devamos esforçar para cumprir. Não, é lei. Isso é lei. Tem que ser. Entende? Tem que ser. Então, que Deus nos abençoe. E nós vamos voltar à nossa mensagem, a estudar a nossa mensagem, cisternas rotas. Isso nos dá mais segurança. Vamos recordar rapidamente o que nós passamos antes. Pegar uns 2, 3 tópicos. Cisternas rotas, quer dizer, cisterna podre, água podre. O que é cisterna? Vocês sabem, não é um poço onde brota água. Cisterna é uma coisa feita pelo homem, o tanque grande, e ali, então, reserva as águas da chuva. Até põe calha, mesmo ali na Bahia, outros lugares do sertão, é onde eles recolhem a água da chuva. Essa é água boa para beber. Calcula você. Porque a terra lá, a água mesmo do chão, é muito saloba, mais para o lado de salgada, é ruim, não dá de beber. Então, tem que usar a água da cisterna. A chuva cai, traz a poeira, traz os grilos, traz de tudo.
e cai dentro daquela cisterna. E ali é tampada e dali se vive. Então, cisternas rotas. E Deus diz que Israel cometeu 2 pecados. Em Jeremias capítulo 2, verso 11 e 13. Quais são esses 2 pecados? Deixaram a mim manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, quer dizer, fizeram para si cisternas rotas que não retém água, que não tem água que preste, né? Olha o pecado. Um é abandonar Deus e outro é cavar, buscar recursos pela sua própria mente, caminhos. Isso é fazer cisternas, né? E nas leituras anteriores, o profeta nos diz assim: nós viemos à casa de Deus para correção e para compreensão. Queremos ver a palavra, crescer com ela, mas também viemos para ver onde estão os nossos pontos frágeis. Queremos ser corrigidos. Todos os filhos de Deus, eles desejam estar bem com Deus, serem corrigidos. E a Escritura nos diz em Hebreus que se alguém não suporta a correção, não é um filho, porque Deus corrige a quem ele tem tomado por filho. Deus corrige. E se a pessoa não suporta, então é um bastardo. O que quer dizer um filho bastardo? Ilegítimo. Nascido fora do casamento, vamos dizer assim, é ilegítimo. E Deus não perde tempo em ficar corrigindo filhos alheios. Não, ele corrige os seus filhos. Então, quando você percebe que isso, vamos dizer, talvez é porque você tem aquilo que você fez errado, irmãos, eu penso que nunca devamos ter nada que pese em nossa consciência, em nosso coração. Mas quando você olha e vê que você está passando por dificuldades, ou isso ou aquilo, por quê? Mas você não é culpado. Então você tem que olhar e saber que é uma prova que você está passando. Mas quando você vê que você é o culpado, o melhor que faz é limpar, vamos dizer, esse cano, limpar esse caminho, é acertar. Entende? Porque há muitas doenças, há muita coisa, negócio, a casa vai de perna para cima, desentendimento. E o que mais recebemos aqui é pedidos de oração pela família. E eu pergunto, será que não é por falta de estarem mais com Deus, de se acertarem? Você tem que olhar primeiramente a tua situação. A tua situação. Isso é o que eu, como pastor, eu faço. Será que aquilo que vem sobre a igreja, alguma coisa, não é algum reflexo da minha vida? Porque isso pode vir sobre a igreja. Eu analiso a mim. Não é o reflexo sobre meus filhos, minha família? Assim você também tem que olhar como responsável do lar, da casa, você tem que olhar. Então, nunca se rebele com a repreensão. Nunca se rebele. Precisa da repreensão,
nós viemos à igreja para saber aonde estamos precisando nos corrigir. Não se preocupe com aquilo que está certo. Se preocupe com aquilo que não está bem certo, bem escrito, bem legível, bem transparente. Está bem? Outra parte que o profeta nos diz é sobre a antecipação. Nós falamos, você deve antecipar. O que é a vacina? A vacina, ela vai antecipar. Ela tem aquele vírus, ou sei lá o quê, de um modo bem frágil para o teu organismo criar anticorpos para enfrentar aquele vírus, daquela gripe ou daquela, sei lá, tem tanto, né? Por aí, varíola, varicela e sei lá o que mais. Então, e é melhor a medicina preventiva do que a curativa. Sai até mais barato. Mas, então, não deixe os problemas se complicarem, não deixe as coisas ir em um ponto que fica irreversível ou vai trazer problemas. Há pessoas que buscam a solução dos seus problemas, a solução para as suas dificuldades, sua doença, quando já o médico disse, você devia ter procurado antes, rapaz. Agora já é tarde. Agora já é tarde, mas vamos ver o que dá de fazer. Quer dizer, se a pessoa tivesse procurado antes, mas antes de procurar, fica o quê? Vou tomar um chazinho aqui, vou tomar um amarguinho ali, vou, sem saber o que está acontecendo. Entende? É preciso se adiantar. Há o problema, precisa do ministério, não deixa aquela coisa complicar e ficar irreversível. Entende? Você está perto, está vendo, pode ajudar seu filho, sua filha, é alguém mais próximo de você? Se eles não pedem, vem você por eles. Vamos ver, vamos procurar fazer. Agora, siga a orientação. Procure seguir a orientação ministerial. Então, seja você uma pessoa que antecipa, uma pessoa preventiva. Há muito o que falar sobre isso. Um dia vamos falar. Também o profeta nos fala sobre a fraqueza de púlpitos. E a razão da fraqueza é por deixar a palavra de Deus de lado. Por isso é que há fraquezas. E não se aplica só a púlpito. Isso se aplica a famílias, aos lares. Deixa as coisas de Deus em segundo, em terceiro, em quinto plano e tem seus próprios planos. Então fica um lar, uma família ou uma igreja vulnerável. Vulnerável. Entende? Fraco. É como um corpo que não tem anticorpos, quer dizer, não tem, como que diz? Resistência. Imunidade. Imunidade. Qualquer vírusinhos à toa, qualquer coisinha, é o suficiente para derrubar. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Pai, por favor, Senhor, não sou eu o pastor mesmo é o Senhor. Eu só sou teu auxiliar aqui e peço que tu me uses para isso, para ajudar os teus filhos, tuas filhas. Incline o coração de cada um, Senhor, a ti. Por isso pedimos por conversão, converta-nos, Senhor, a ti a cada dia. Perdoa nossas falhas, nossas negligências.
autocapacidade, achamos, muitos pensam, muitos de nós pode pensar que dá conta, é suficiente, mas o Senhor mesmo disse: sem mim nada, nada é nada podeis fazer. Pai, abençoa-nos nessa manhã com a leitura desta mensagem e faça com que esses conselhos que é dado tenha lugar no coração do teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler a Bíblia em Jeremias, capítulo 2. Eu vou ler 3 versículos somente. O 11 até o 13. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Podeis assentar? A gente vai o que é, vamos aqui, começando nisso aqui, o que é uma cisterna? O profeta nos diz assim, estou voltando um pouquinho, agora note que eles o deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas. E pode haver alguém aqui que não entenda o que é uma cisterna. Uma cisterna é um tanque artificial que tem como finalidade substituir um poço. É algo que alguém cavou. Quantos sabem o que é uma cisterna? Ótimo. Muito bem, há muita gente do interior aqui nesta manhã. Eu me lembro da velha cisterna naquele lugar, como ela parecia, e eu sempre tive receio de beber dela. Era um tanque artificial e nunca se pode depender dela. Você não pode depender de uma cisterna. Então, irmãos, vamos tomar. Essas cisterna não pode ser confiável, porque ela não pode se encher. E tem que depender das chuvas locais para enchê-la. As chuvas locais, ou os reavivamentos, o irmão Brana chama reavivamentos, locais, para ter um pouco de reavivamento aqui, um pouco de reavivamento ali, e assim por diante, para preenchê-la. Pelo que ela não pode ser confiável. Ela própria não consegue se encher. É insuficiente para si mesma. Não pode fazê-lo e tem que depender das chuvas para encher. Então, vamos observar de onde a cisterna obtém a chuva. Obtém a chuva e de onde ela obtém a água. Ela vem do telhado dos celeiros, dos galpões, onde fica toda a sujeira. A poeira sopra ali, vem pela chuva e cai direto na cisterna, um tanque feito pelo homem. Torna-se quase como uma fossa. E lava o telhado do celeiro, onde todos os animais, o cheiro dos currais, e assim por diante, desce ali, e o vento sopra a sujeira e coisas do celeiro, então a chuva local
vem e lava a chuva e joga ali. E então a água é transportada por uma calha artificial, por um cano feito pelo homem até um tanque feito pelo homem. E então, quando chega ali, ela está imunda. Tão imunda que você tem que colocar um filtro ou você não poderia beber dela. Agora observe, ela é levada do telhado por uma calha feita pelo homem, um cano feito pelo homem, em um tanque feito pelo homem. E então, com filtro feito pelo homem em cima, para ver se alguns insetos e coisas são retidos. Agora notamos, nesses poucos dias depois que a água fica ali, feita pelo homem, ou melhor, nesse tanque, desculpe-me, muito bem. Depois disso, depois que ela é carregada com todos os tipos de teologias e coisas carregadas dentro dela, e nós descobrimos, quando ela fica ali alguns dias, ela se torna estagnada, quer dizer, parada, a água fica parada. E qualquer um sabe, na história da igreja, quando Deus envia algo, uma mensagem, ela se torna fresca de Deus, então depois da vida daquele fundador, ou seja o que for, vocês o chamam de reformador, ou seja o que for que vocês digam sobre isto. Depois de sua morte, eles elaboram um sistema e fazem uma organização, e assim que eles criam uma organização, ela morre ali mesmo, nunca mais se levanta. Isto tem sido assim todas as vezes, voltando ao tempo. Então vocês olham a comparação. Deixar a fonte das águas da vida viva é deixar a palavra, é deixar Deus de lado. E cavar para si cisternas é fabricar. Por isso que nós temos milhares de denominações, cada uma é uma cisterna. Eles fazem suas teologias, fazem os meios ali, põem os seus filtros, que ele acha que tem que impedir certos lixos. É igual o filtro do cigarro. A nicotina está na fumaça, ela passa. Não importa quão bonito seja o filtro, ela vai passar. Então, veja vocês, que as cisternas que feitas pelos homens é a teologia, é as ideias próprias, essas coisas natural, que o homem simplesmente inventa. Isso são poços cavados pelos homens, são cisternas podres. O que é que Deus está nos dizendo? Vocês têm que ficar comigo, a palavra, vocês têm que ficar comigo, eu sou a fonte de águas vivas. Ao cumprimentar esse padre católico sentado aqui, quando Deus organizou a igreja, ou melhor, não a organizou, Deus nunca organizou uma igreja. Vou parar de novo para dar um lembrete a vocês. A primeira igreja que surgiu foi a Igreja Católica Apostólica Romana, o bispo de Roma, recebendo o apoio de Constantino, que era o rei de Roma. Constantino elegeu aquele homem, então ele poderia ter agora o domínio sobre o Estado e sobre as religiões, e fez do cristianismo, não é o cristianismo, da Igreja Católica ali, apoiando o bispo de Roma, com a religião oficial. Era um laço político. E pôs tropas à sua disposição, dinheiro. Agora não tinha que esconder dentro das catacumbas
agora podia construir com dinheiro do Estado. A igreja se tornou oficial, a igreja oficial do seu império. Foi o que o Lula fez, entregou há pouco o nosso país na mão da Igreja Católica, fazendo a Igreja Católica ser a única igreja oficial desse país. Nem discutiram no Congresso, nem deixaram o povo falar nada. Isso foi um retrocesso, porque acho que é o único país no mundo que tem essa coisa. Voltou atrás. Quando o Getúlio Vargas, no ano 30 e pouco, havia simplesmente tirado esse privilégio. E eles não admitiram, lutaram e juntou, entende? Apoiando essas coisas sem terra, tudo, pode ver que eles estão dos dois lados, né? Os católicos. Eles se comprometeram de oficializar isso e cumpriram. E se tornando ela um patrimônio do país. Mas é o contrário, é o país que se tornou um patrimônio dela. Mas não vamos entrar nisso, não. Então, a primeira denominação foi ali. E com muitos anos, séculos, ela foi estendendo o seu domínio, matando, arrebentando, de modo tal que do ano 400 e pouco, do tempo de Agostinho de Hipona, até o ano 1700, por aí assim, já pegando na era de Wesley, eles mesmos confessam no seu livro Martiriologia que mataram 68 ou 78 milhões de hereges. Por isso que Apocalipse 17, você vê ela vestida de púrpura e embriagada com sangue dos santos. João ficou admirado, olhou, estava ela cheia de cruzes e essas coisas todas. E as igrejas protestantes começou a surgir, se denominar, depois que veio a Lutero. Quando Lutero trouxe à luz, como acabamos de ler, mas quando ele morreu, os filhos, entende? Lá, logo não demorou a formar os luteranos, os anabatistas, os batistas, e começou, então, os metodistas, e veio vindo os congregacionais, os anglicanos. E quando deu no terreno pentecostal, há um século atrás, a coisa virou milhares de denominações pentecostais. Pentecostal a palavra pentecostal, ela significa uma vida de poder, não é uma denominação. Agora existem as igrejas pentecostais, são pessoas que creem na cura divina, em visões, em profecias, entende? Nós somos pentecostais, nesse sentido, mas cremos em uma vida que esteja acima das coisas pecaminosas, mundanas. Amém? Então, as denominações têm surgido aí. E qual é o caminho delas? No final da história, no final de tudo, elas vão se aglutinar, se unir, formando o quê? A imagem da besta. É o ecumenismo, é o que nós vemos, isso aí. Quase todas elas já estão enlaçadas, não é certo? Mas que hora temos aí? Parece que já acabou meu horário? Hã? É 10? Ah, esses relógios não falam a verdade, né? Aquele lá. Tá bom. Então, vamos seguir. Então, viemos até a reforma luterana. E foi uma grande coisa. A palavra de Deus foi dada, o justo viverá da fé. E quando eles o fizeram, em vez de se levantarem todos eles juntos, e marchando, eles formaram uma igreja luterana, separando-se do grupo, e então ela morreu. Quando se organiza, morre espiritualmente, né? Então Deus levantou João Wesley com a santificação, a mensagem da segunda obra da graça.
E foi uma coisa maravilhosa. Mas depois de Wesley e Asbury, eles se organizaram e ela morreu. Então ali vem os pentecostais com a restauração dos dons. Eles estavam indo bem. E o que aconteceu? Eles a organizaram e ela morreu. Exato. E em meio a tudo isso, Deus ainda está tirando um remanescente de cada uma dessas gerações. Ele está tirando certamente. E é nossa hora de sair, de nos reunirmos. Então, irmãos, vocês observam. É como eu já preguei aqui, ensinei. Nunca passa de 3 gerações. Primeira, segunda, terceira. É o ciclo de vida e morre. Assim aconteceu com todos eles. Assim aconteceu. Por isso o profeta diz que essa mensagem ela não se denominará. Há mensagem, mas eu não digo que haja grupos, pessoas que formam seus grupinhos elitistas, né? Elege seus grupinhos. E há muitas formas de surgir esses grupos que dizem que é mensagem, mas não confunda. Mensagem é uma coisa, é a luz, é a palavra do dia. Esses grupos é formado por homens. Inventam doutrinas, inventam aberturas, isso aqui, isso ali, são melhor, quero ser melhor do que a mensagem mesmo do profeta. E atam os seus umbigos e só pode ter companheirismo entre eles, e quem não está, não pertence a noivo, ou isso, aquilo. Ora, se você se preocupar com isso, desculpe. Porque isso não me preocupa. O que nos coloca na noiva, é termos o espírito do noivo, a palavra. Amém? E mesmo pessoas que formam sistemas. Não tem doutrina, mas formam um sistema ao redor de homens, de um grupo. Graças a Deus, irmãos, você deva ter essa compreensão. Graças a Deus eu tenho essa compreensão, mas de onde eu obtive essa compreensão? Das mensagens. O que é o nicolaítismo, o que é balonismo, e o que isso vira. Então você tem que ver as mensagens com mais cuidado, mais detalhes. Quer dizer, coma devagar. Isso é o que eu penso. Homens de negócios do Evangelho completo desempenharam um importante papel na derrubada desses muros ao dizerem: não há diferença conosco, vamos nos ajuntar e adorar a Deus sob um princípio, não sob o princípio de uma organização. Se isso fosse uma organização, eu sairia deste púlpito agora mesmo. Não tenho nada a ver com isso. Quer dizer, vocês veem o grupo de homens de negócio do Evangelho completo. Sempre irmão Branham, ele era convidado para pregar, estar com eles. Talvez você olhe e pense, o que era isso? Foi pastores, pessoas que simplesmente romperam o laço de suas denominações e disseram, não, somos irmãos, vamos reunir acima dessa cerca. Entende? E o profeta disse, se fosse uma denominação, eu sairia agora mesmo do púlpito. O que isso é? Tem que ser uma comunhão, e não uma comunhão de algum credo, mas a comunhão em Cristo pelo poder de sua ressurreição. É isso que traz vida, isso traz nascimento. E antes que o nascimento possa vir, percebemos que tem que haver morte antes do nascimento.
E o nascimento é uma bagunça, não importa o tipo de nascimento que seja. Se está em um chiqueiro ou onde for, é uma bagunça. E assim é o novo nascimento. Ele faz você fazer coisas que normalmente você não imaginaria fazer. Mas quando você está pronto para morrer para si mesmo, então você é nascido de novo, uma nova criatura em Cristo Jesus. Então as coisas se abrem e a vida se torna uma nova visão para você, porque você aceitou a pessoa de Jesus Cristo e não uma teoria ou um credo. O cristianismo é a única religião do mundo que você tem que aceitar a pessoa de Cristo. Não aceitar a doutrina. Não é aceitar a doutrina, mas aceitar a pessoa. Entende? Outras religiões, o budismo, o maometanismo, você tem que aceitar a doutrina. Aceitar a filosofia do hinduísmo, tudo, mas o cristianismo você tem que aceitar a pessoa. Porque a vida eterna é uma pessoa, é Jesus Cristo. E todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isto é, os que creem em seu nome. Ou, mesmo para a palavra escrita, ela tem que ser vivificada pelo Espírito Santo. Não importa quanta teologia você tenha, está ali morto, ou poderia ter um punhado de trigo até que ele entre no processo onde ele possa ser vivificado. O trigo nunca morrerá, aliás, nunca viverá. E você pode ter um diploma de doutorado, PhD, LL, ou o que você quiser, mas até que o Espírito Santo venha sobre isto e o vivifique para você, como uma experiência pessoal com Deus, então o trigo não serve para nada, você está aprendendo em vão. Quer dizer, ponha a semente em cima da mesa, ela vai brotar? Não. Há uma condição, há um processo. E ninguém é um cristão simplesmente por doutrina, ninguém é um cristão simplesmente por ser bom, por ser isso, aquilo. O que nos identifica como cristão é essa vivificação, a vida de Deus em nós. Por isso que aí está a experiência. O cristianismo é uma experiência experimentada com Deus. Estão entendendo? E o profeta aponta o novo nascimento, como começa essa experiência. E aonde tem um nascimento, vocês mulheres sabem, tem bagunça. Tem dores, tem gritos, tem... Eu nunca assisti um parto, mas não faço questão. Como esse inglês disse outra noite aqui, eu fiquei tão impressionado com aquilo. Todo o aprendizado que ele teve como Paulo, ele teve que esquecer tudo o que sabia para encontrar a Cristo. Fazer coisas que ele pensava que não faria. Mas é assim que Deus faz. Ele nos humilha em nosso sistema educacional. Não que eu esteja tentando apoiar a ignorância, mas estou tentando mostrar para vocês a diferença. Educação nunca pode trazer vida. Requer-se o Espírito de Deus para trazer vida. E essa vida não surge só com o reavivamento intelectual. Tem que vir da Bíblia o reavivamento da palavra, e essa palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. E quando ela cai hoje e é vivificada,
você obtém os mesmos resultados obtidos em Atos 2. Exatamente isso. Exatamente. Isso sempre tem sido e sempre será, porque é o Espírito de Deus que condiciona a atmosfera. É necessário a atmosfera para fazer as coisas. Essa é a razão pela qual vocês, homens, sempre são ensinados. Traga seus filhos aqui. Bem, certamente está certo. Fiquei feliz em ver minha filha Rebeca entrar e sentar alguns minutos. Alguns de vocês me viram piscando para uma mulher. Era minha filha. Então ela entrou e se assentou. Eu quero que ela receba o Espírito, o batismo do Espírito, e é por isso que ela está aqui nesta manhã. Esse é o propósito disso. É preciso atmosfera. Deixa eu explicar. Se você pega um ovo e põe ele debaixo do cachorro, ou se você consegue sentar em cima dele sem quebrar, ele vai dar o pintinho, vai sair o pintinho dali. Vai chocar. Não é preciso ser só galinha, não, porque é o calor e aquela umidade. As chocadeiras, ela tem um calor certo, eles põem o calor certo, vem da energia, e põem a umidade. E veja, quantos bilhares de pintinho sai por aí e enche os galinheiros. Então, tem que haver uma atmosfera. Você é o criador dela. Queremos a cura divina? Tem que haver atmosfera para isso. Queremos o batismo do Espírito Santo? Vamos proporcionar essa atmosfera. Queremos adorar a Deus? Então vamos entrar no Espírito, louvar e realmente soltar. Entende? Criar essa atmosfera. Por isso que nós temos sempre os cânticos antes da pregação. Para quê? Preparar a atmosfera. Estão entendendo? Agora o irmão Brano, ele diz aqui, a Rebeca. Isso foi em 65, antes dele morrer, né? E Rebeca já estava namorando George Smith. No outro ano casou, 66, né? E ele ainda diz, eu quero que ela receba o batismo do Espírito. E é por isso que ela está aqui na reunião. Então, veja vocês, uma reunião, ela tem que, sempre um culto, nos proporcionar uma atmosfera para Deus vir e trazer, e selar, e abençoar. Por isso que essa atmosfera depende de todos nós. Depende de mim, depende de ti. A ordem da igreja, como falávamos, é preciso que haja essa atmosfera. Como o velho Dr. Boers costumava dizer, você pode pegar um ovo de galinha, colocá-lo sob um cachorrinho, vai nascer um pintinho. Por quê? Porque é um ovo e tem a atmosfera certa. Não importa se você é metodista, batista, presbiteriano, na atmosfera certa vai gerar um filho recém-nascido de Deus. É a atmosfera que faz isso, independentemente da etiqueta denominacional que você tenha. Eu costumava pastorear gado. Observei o guarda. Quando levávamos o gado para a floresta, os pastos ali nas fazendas do governo, né? Ele ficava parado ali e observava enquanto eles passavam pelo portão, na cerca. Ele nunca dava muita atenção às marcas, porque todos os tipos de marcas passavam por ali. Mas havia uma coisa que ele notava, a marca do sangue. Tinha que ser um aerofor, puro sangue,
ou não poderia ir naquela floresta, porque é a associação Aerofor que pasta naquela floresta. Tinha que ter uma marca de sangue para manter a reprodução correta. E eu penso que assim será no dia do julgamento. Ele não vai me perguntar se eu era metodista, batista, pentecostal, presbiteriano, mas ele vai olhar para a marca do sangue. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Essa é a coisa. Irmãos, isso aqui nos dá tanto entendimento. Não é a marca, o ferro ali no animal. Meu pai tinha a marca LR, Laerte Rodrigues. Deus não está olhando isso. O que importa é aquela marca aqui, ó, que diz que é um puro sangue. Por isso, o irmão Branham, ele diz, se você está olhando para Cristo, está atrás do Calvário, não importa quem é você, seja batista, católico, metodista, entende? Você é meu irmão. Tinha um corinho antigo, eu lembro dele, que diz assim, não importa a igreja que pertences, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Era de lá, era? Esse corinho, era? Cantava lá, irmã Isabel? Não? Eu não sei, eu sei que... Mas é certo, está bem certo. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão serás. Então, isso é o que nós devemos olhar. Entende? Você está atrás do Calvário? Não pense você, porque há tanta gente, as denominações, tanta gente naquela denominação, que Deus não tem povo ali. Tem. Até dentro do sistema católico, Deus diz, sai dela, povo meu, povo meu. Deus tem. Deus tem. Existe aquele ranzinza, fanático, pela sua igreja, seu sistema. E isso pode até você criar um sistema dentro da mensagem, olhando dessa forma fanática. E achar que fora que não existe misericórdia, não existe sangue. Por isso que o profeta diz que no arrebatamento vamos ter surpresa, vamos encontrar gente que nunca pensávamos que estaria ali. O que determina é a eleição, é a semente. Então, irmãos, não, se condenamos estas coisas, vamos também nos cuidar para não sermos condenados por esse mesmo espírito. Entende? A verdade, você tem que cuidar, como diz Paulo, pelas armas da direita, da esquerda, isso, aquilo, de todo lado. Então encontramos que essas cisternas, depois que elas ficam paradas por um tempo, elas se tornam estagnadas e não são boas. E então se tornam também moradas de rãs, e lagartos, e cobras, e insetos, e germes e tudo mais, porque é uma condição estagnada, quer dizer, parada, que é empurrada para ela. Você poderia imaginar lavar um telhado de celeiro ou de uma casa perto do celeiro ou qualquer outro lugar em que a sujeira estivesse, que todo tipo de insetos e germes e tudo mais que iria para dentro dessa cisterna? Agora, esse é um exemplo perfeito de qualquer tipo de sistema feito pelo homem. É um fracasso para começar.
Essa é a razão porque ele precisa de um Salvador. Ele não pode salvar a si mesmo, não pode fazer nada por isso, ele está perdido. Para começar, ele nasceu no mundo, pecador, ele vem ao mundo falando mentiras, ele é um mentiroso para começar. Então, como ele poderia fazer qualquer coisa por si mesmo? Como pode um homem santo? Não há homem santo. Vamos entender, ver bem isso aqui. Não há igreja santa. É um Espírito Santo. Não uma igreja santa, um povo santo, é um Espírito Santo entre um povo. É isso, amém? Não era uma montanha santa onde Pedro e os demais estavam. A montanha não era santa, mas é o Deus Santo na montanha que a tornou santa. Não uma pessoa santa, é o Espírito Santo usando aquela pessoa que a torna santa. Não a pessoa, mas a pessoa do Espírito Santo. Não é o homem, porque ele é apenas um homem. Nascido em pecado, formado em iniquidade, vem ao mundo falando mentiras. Qualquer sistema feito pelo homem o manterá bem naquilo. Ele vai cegar a coisa do intelectual, dos olhos intelectuais, que eles pensam: eu pertenço à igreja, meu nome está no livro, eu fiz isso, meu pai era isso e assim por diante. Isso soa bem. O quê? Isso é nada a dizer contra isto, mas ainda assim, amigo, Jesus disse: a não ser que o homem nasça de novo, ele não pode ver. Ver ali não significa que ele vê com os olhos, mas que entenda o reino dos céus, até que nasça nele. Então, vamos reprisar aqui. Quando Moisés chegou diante da coluna, ali a sarça ardente, Deus disse: não te aproximes, Moisés. Tire as tuas sandálias, porque onde pisas é santo. Não é que o lugar era santo por conta própria, mas era que o Deus Santo estava ali. Irmão Febrônio, a tua igreja é uma igreja santa? Se o Espírito Santo está nela, isso é o que faz ela ser santa. Se não está, não é. Entende vocês? O que faz uma pessoa ser santa é Deus nela. É Deus nela. Então, é uma graça, né? Desculpa a gente fazer essa... Você já viu a Igreja Católica canonizar as pessoas, certas pessoas? Faz o requerimento para aquele ou aquela serem canonizados. Eu acho que no Brasil não vale muito a pena ser católico, não. Quantos santos católicos tem? Olha, consagraram uma aqui em Santa Catarina, mas ela era estrangeira, veio para cá. Entende? Parece que aqui é o país mais católico do mundo, mas parece que não compensa, não vira santo ninguém quase por aí. Então não compensa muito aqui. Entende? Vem ali, fulano vai ser canonizado, vamos abrir um processo para canonizá-lo. Lá aparece o chamado advogado do diabo, que vai dizer que não pode, por isso, por aquilo. Mas daí tem o outro que diz que pode, porque fez um milagre, ou 3 milagres. E vai, tem o processo inteiro. Até que o Papa declara que aquela pessoa é santa. Aí pode adorar ela, aí pode pôr no altar, entende? E assim por diante. Mas existem vários processos no Brasil
para canonizar alguém, um Padre Cícero e assim por diante. Mas deixa para lá, né? Mas santo não é o homem que faz. É Deus em você, você é santo. Amém? Deus na igreja, Deus nessa família, nessa casa. Não é. Eu deixei um pouquinho mais além. Paulo disse sobre aquilo. Não toques, não proves, ou isso, aquilo. Onde está escrito mesmo? Entende? Que dá uma aparência de santidade. Certa vez um irmão, bem carrancudo, daí um outro perguntou, mas irmão, por que você nem sorri, sempre carrancudo? Santidade ao Senhor. Um legalismo. Achando... Então, a pessoa se não toca e acha que é isso, aquilo, tudo milimetrado, sabe? Tudo cheio de coisinha. Irmãos, se a pessoa não tem o Espírito Santo, não adianta a aparência. Os fariseus ganhavam de longe, ó, na aparência, a tal ponto que Jesus diz, túmulos caiados, belo por fora e podre por dentro, né? Cheio de orgulho, de inveja, ciúmes. Como esse evangelista batista, como aquele homem que estava ali, criticou, ridicularizou isso, veio, não há nada nele que possa receber isso. Mas Deus teve que fazê-lo, veio. Deus lhe deu o Espírito Santo. Ele manifestou que isso não era hipocrisia. Esta é a palavra. Ele apenas escuta isso de uma ideia da escola. E eles tentam pegar todas as bênçãos de Deus e colocá-las em um dia passado. Um jovem pregador batista, aqui há não muito tempo, sentado, presente aqui nesta manhã, ele veio até a mim e disse, irmão Branham, há uma coisa que o Senhor está fazendo que está errado. E eu disse, me ajude. E ele afirmou, eu acho que o Senhor é sincero e uma boa pessoa, mas... Eu respondi, obrigado, Senhor. Ele continuou, mas há uma coisa que você está fazendo errado. Eu observei, espero que o Senhor encontre apenas uma coisa errada. E ele afirmou, bem, tem. É isso que o Senhor está fazendo errado. Disse, o Senhor está tentando introduzir no mundo um ministério apostólico. E prosseguiu. O ministério apostólico terminou com os apóstolos, cessou com os apóstolos. Eu disse, de um batista para um batista, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Ele indagou o quê? Eu perguntei, você crê que a palavra de Deus é inspirada, cada pedacinho dela? Ele respondeu, bem, certamente. Continuei. Então ele interrompeu. Não acrescentar uma palavra ou tirar uma palavra, pois. Então eu disse, eu vou lhe mostrar onde a bênção apostólica vem sobre as pessoas por uma promessa de Deus. E você me mostre a promessa de Deus e quando ela deixou o povo. Veja, se você não consegue produzir isso na palavra, então esqueça isso, entende? Eu concluí. Porque ela ainda está se cumprindo. Ele não disse nada por alguns minutos, e então eu pontuei. Bem, então, irmão, eu gostaria de lhe perguntar isso. Pedro introduziu a mensagem apostólica no dia de Pentecostes. E todos nós sabemos que isso é verdade, porque ele tinha as chaves do reino que Jesus lhe havia dado. E agora observe o que ele disse. Ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.
Então, se há um lugar onde ele retirou isso, então, o que aconteceu com as palavras de Pedro no dia do Pentecostes, compreendem. Não isso nunca cessou. Querido Cordeiro moribundo, teu precioso sangue jamais perderá seu poder, até que toda a igreja resgatada de Deus seja salva, para não mais pecar. Então, em uma canção mais nobre e doce, eu cantarei do teu poder para salvar, quando esta pobre e gaguejante língua ficar em silêncio na sepultura. Que Deus me ajude a crer nisto e me agarrar a isto, e a nós todos, e nos firmamos nisto, porque este é o evangelho verdadeiro. Sim, Senhor, um homem sábio nunca deveria olhar para essas coisas e saber que não vão funcionar. Nunca funcionaram. Uma religião organizada e uma experiência organizada nunca funcionarão na presença de Deus. Ela tem que vir sem adulteração de Deus. Ela nunca foi usada por Deus em tempo algum no passado. Deus usou esse sistema. Agora você tem membros e coisas assim, mas eu quero dizer, a genuína semente de Deus, a bênção como caiu no dia de Pentecostes, ela nunca vem pela organização, vem por um nascimento, nascendo de novo. O irmão Branham, ele chama isso a revelação dos selos, ou dos trovões. Entende? Ser contra esse espírito, porque denominação é um espírito que opera ali. Entende? É um espírito, é um sistema, é um espírito. E o profeta diz, eu nunca entendi porque sempre eu fui contra o sistema organizado, denominacional. A pessoa tem que andar dentro dele igual um animal anda dentro de um brete. Aquelas duas cercas que levam ele para o caminhão e o caminhão vai levar lá para o frigorífico. Irmãos, isso é preciso você ter revelação. Porque se você não tem revelação, você vai aplaudir esse espírito, às vezes até mesmo disfarçado, dizendo que tem a mensagem, entende? Agora, o espírito da mensagem não tem essa coisa, organizado. Nós temos a organização nesse sentido. Nós temos os estatutos, somos uma igreja registrada aqui no governo, porque o governo quer saber quem são vocês, o que é que fazem. Eles não nos dizem nada mais do que isso. Então, nós respondemos. Tem a diretoria, tem isso e aquilo, mas a verdade é essa. É algo nosso, somos nós aqui. Aquele outro pastor lá, ele tem liberdade para se registrar, porque tem que obedecer à lei. Isso não faz com que sejamos uma denominação. Entende? Somos uma organização, quer dizer, temos nossos registros, temos as coisas, mas não espiritualmente, nós não somos denominação. E há grupos que nem têm registro, não tem nada, e são uma denominação. Por exemplo, os Testemunhos de Jeová. Não sei se hoje já tem registro ou não, mas são fechados. Então, não precisa de documentos para ser uma denominação, porque é um espírito. Agora, uma denominação, ela funciona assim. Ela é como uma grande firma. Uma grande firma.
e as pessoas estão sujeitas a elas. Se levanta um pastor, simplesmente esse pastor tem que sustentar o nome desta denominação. Entende? Se aqueles irmãos ali compram um terreno, constroem uma igreja, tem que pôr no nome dele, da sua igreja. E ele é o chefe, é o patrão. Entende? Uma vez na África, eu dei carona para um pastor, sua esposa e as crianças. E a mudança dele, tudo dentro de uma caminhonetinha ali, qualquer coisinha carregava. Porque o chefe disse que ele tinha que mudar para outra igreja, aliás, para outra cidade. E ele manda assim, não dá o caminhão, não dá recursos nenhum. E eu perguntei, e você vai viver do que lá? Eles te dão um salário, te sustenta? Nada. Mas há denominações aqui que eles sustentam, a pessoa tem 13º, tem férias, tem aposentadoria, são verdadeiras firmas religiosas. E a pessoa, eu penso que enquanto eles estão com seu umbigo amarrado ali, eles têm que ser fiéis e pregar e falar aquilo que a denominação manda. Eles são funcionários. São funcionários. E eu considero uma denominação assim. Você já viu aquela gata pega o gatinho pelo pescoço e leva daqui para acolá? Miando ou sem miar, ela leva, a cadela leva o seu cachorrinho. A denominação, ela transfere você daqui para lá, você de lá para cá, aquele lá, entende? Eles mudam as peças do jogo. Fazem como quer. Mas o que nós somos é uma igreja independente. Por mais que já saiu pastores daqui, assumiu outros campos, mas nós não temos nenhum poder sobre eles. Se algum deles nos respeita, nos tem, entende, em consideração como ancião, tudo bem. Mas nós não temos autonomia sobre nenhum deles. Uma certa vez, só para vocês entenderem, eu estava em um país e esse país estava... era uma ditadura militar e perseguindo e matando pessoas. E o próprio cônsul, ele me avisou, olha, eles não vão dizer que você é um pastor, é um missionário, eles vão dizer que você é um comunista. É melhor você se proteger com algum documento. E ali, naquele país, havia um querido ancião, já partiu, era da mensagem. E ele tinha os documentos, e ele me ofereceu os documentos. E na hora dele me dar os documentos, ele não me deu. Porque ele viu que eu não ia me sujeitar, entende, a ele. Eu só queria os documentos como Paulo tinha carteirinha de romano para se defender. Mas Paulo não era romano. Então, veja você, ele não me deu. Sabe de onde veio o socorro? Veio de uma denominação. O camarada disse assim, olha, se é para pregar o evangelho, nem quero saber o que você prega. Tome. Eu pergunto, quem tinha um melhor espírito? Hã? E eu peguei. Então, veja vocês, a questão é o espírito. O que é que você vai fazer com isso? E eu volto a dizer a vocês, ninguém conhece uma pessoa enquanto essa pessoa não tem poder. A coisa mais difícil que eu conheço é lidar com poder. Vou dar um exemplo.
que é que eu estou fazendo? Então, fique. Poder. Olha bem, dinheiro é poder, posição é poder. Às vezes aquele militar com os companheiros são colegas, mas basta ele pôr ali 2 divisas ou 3, tem deles que nem reconhece mais o coleguinha de antes. Entende? O poder sobe na cabeça igual o álcool, a cachaça, o álcool sobe. Então, irmãos, dinheiro é poder, posição é poder, pessoa alcança certos níveis financeiros, é poder, ou até mesmo certo conhecimento da palavra, e acha que ele é mais do que todo mundo. Mas é justamente ali que você vai reconhecer o que é que ele vai fazer com esse poder que ele tem. Geralmente, a maioria das vezes, não sempre, a maioria das vezes o poder corrompe. Ninguém ali, aí em cima, no governo, por aí, pensava que um dia ia ser um ladrão. Mas é que subiu muito, e tem que manter, e tem que aproveitar, gastou muito na campanha, né? Virou um ladrão. Então, o poder é isso, irmãos. Às vezes é um membro simples, querido, comum, e Deus o abençoa, e ele sai bem na pregação, e vai subindo, e vai vindo. Sabe o que acontece? E amanhã está na frente de um povo. Sabe o que acontece? Ele acha que ele é dono do povo. Há pastor que faz isso. Eu proíbo, eu mando, desmando, entende? Controla. Até o que se põe dentro da panela, assim, uma expressão, né? Quando um pastor, ele tem que ficar na sua área, que é a área da palavra, da instrução, da orientação. Você não é dono do povo para determinar. Se você vem a mim e diz, ó, irmão Febrônio, você é o pastor, que carro eu devo comprar? Ora, você está pedindo para a pessoa errada, porque eu conheço Kombi, Fusca, esse eu conheço, entende? Panorama, que já nem existe mais, Gurgel, esse eu conheço. Agora eu olho essa carrarada toda por aí, não sei nem diferenciar nem as fábricas, quanto mais o modelo deles. Entende? Vai você, conversa com o irmão Sadi, que entende de tudo, né? Ele vai te ajudar. Irmão Febrônio, devo fazer esse negócio, aquele ou isso. Irmão, alguma coisinha, a gente tem uma experiênciazinha, mas o meu ministério é voltado na palavra. Entende? Eu não vou me enfiar em negócios. Eu não vou me enfiar em negócios. Posso te ajudar a analisar alguma coisa pela experiência, mas não pelo ministério. Falar como amigo, mas não como pastor. Entende? Então, o pastor, ele tem que ficar na sua área da palavra. Agora começa a se meter, a controlar as pessoas, entende? Eu proíbo, eu mando, você não vai, você não afasta disso, bebê. Eu pergunto, onde você viu o irmão Brana, que é o nosso pastor, fazer isso? Nós temos que pautar, mas olhando nesse bom exemplo. Olha, irmãos, Deus não precisa de controladores, de fiscais. Um pastor, ele não é um fiscal. Não é um fiscal. Eu disse que eu ia ensinar vocês, sempre vou, e vou falar do que é o ministério. Não é porque eu sou o ministro que eu vou esconder. Não, vocês têm que saber.
Um homem, quando ele descobre que ele é um pregador, ele precisa da graça de Deus, senão ele cai, porque ele acha que ele é o que resolve, ele é o que tem o pão, ele é o que alimenta, o resto tudo é banalidade. Poder é perigoso. Sansão pensou que podia fazer o que ele queria, como queria, e ficaria sempre a mesma coisa. Olha o dom. E depois ele caiu, entende? Pela mão de uma mulherzinha, uma Dalila, pintadinha, ajeitadinha, apertadinha naqueles vestidos. Quando Dalila foi diante dos príncipes, e ela disse, olha, eu posso entregar Sansão. Com o quê? Vamos pensar. Então, vamos pensar. Bem, vocês me desculpam, mas ela disse, dá uma olhada para mim. Desculpa. Entende? É desse jeito que eu vou conquistar, né? Então, veja, um ministro, ele tem que ficar na sua área de atuação. De atuação. Eu já fui fazer uma coisa, vocês riram, já esqueci, né? Do que eu estava falando. Mas essa é a posição de um ministro. Tá, outra vez eu vou soltando mais, para que vocês saibam como que o ministro deva se portar. Ele não é um fiscal. Ah, peguei. Chega o irmão ali, vem, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Olha, eu acho que há muita conversa, banalidade no meio da igreja. Fecha um pouco a tua boca e olha que esse tempo de contato, entende? Aí, virtual, a língua tem a facilidade de virar uma gravata. Pela ponta dos dedos, WhatsApp, Facebook, sei lá mais por onde, Twitch, Twitter, e vai que vai. Lembra, pela tua palavra te prendestes. Entende? É pela palavra. Cuidado. Não queira saber da vida alheia. Mas vamos aqui. O problema chega do pastor. Fulano de papapá, é isso aqui. Olha, o outro, não, eu não tenho nada disso. Nós vamos tirar isso a limpo, vamos lá. Primeiro, irmão, eu não sou um fiscal. Eu não vou me rebaixar, não sou, aliás, um detetive. Eu não sou um detetive para provar isso, para ir atrás, para provar aquilo. Eu não sou um detetive. Não vou investigar. Se você chega ao pastor e eu pergunto, irmão, isso é certo? Você tem que saber que não é o pastor. Eu represento o ministério que é Cristo. Você diz, é certo, pastor. Eu vou te tomar pelo que você está me dizendo. E deixa o tempo falar. E deixa as coisas. Mesmo que eu pense que não seja, você não está sendo sincero. Às vezes acontece, já aconteceu, a pessoa voltar, pastor, aquele dia era assim, assim, assim. Eu sabia que você estava mentindo, não estava sendo sincero. Entende? Agora vai consertar. Vai consertar. Então, é necessário, eu não vou atrás, não vou investigar. Olha, isso seria você descer. Jesus disse, se alguém te caluniar, lá em Mateus 5, né? Disser todo mal contra vós, ele disse o quê? Regozijai-vos e alegrai-vos. Não é ficar emburrado, mas de inimizade. Agora, viva de uma maneira tal que aquilo que fala de ti, ninguém venha crer. Sua vida tem que falar mais alto. Em outras palavras, voe mais alto a ponto que as pedras que te atiram não chegam até você. Agora, se você vive dando aparência, o que seja, suporte. Desculpa, suporte também.
Vai, você deu lugar. Vamos ficar de pé? E assim nós vamos caminhando aos poucos, né? Com essa mensagem. Mas você poderia pensar, poderia ler isso, eu já li, tal. Gente, deixa eu ir no meu passinho de tartaruga, tá? Tá bom? Eu, para comer, eu como rápido, esse é minha briga. Muito rápido, né? Mas diz que você tem que mastigar bem devagar, sei lá quantas, 20 ou 30 mastigadas. Meus dentes é bom, eu com uma mastigada eu moo esse arroz que caiu lá. Agora dá 30 mastigadas nele. Então tá bom. Que Deus abençoe. Nós agradecemos, que Deus abençoe vocês que estão aí na internet. Levante vossas mãos, Pai. Toma-nos e conduza-nos neste dia pela tua graça, amor, bondade e verdade. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Bom dia a todos. Deus os guarde.